a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, aprendendo sobre oração, e estamos aprendendo com o rei Josafá. Então, 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo, irmãos, de número aqui, de número 1, diz assim, E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então você viu que os inimigos, eles uniram força, contra o rei Josafá. Versículo de número 2, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti, não pouco, mas uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazaron, Tamar e em Gedi. Versículo de número 3, qual foi a atitude do rei Josafá? Então Josafá temeu, mas não deixou o medo dominar. Ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em Judá. Daí, versículo de número 4 diz, e Judá se ajuntou ao pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram então para buscar a quem, irmãos? Ao Senhor. Então nós vimos semana passada que a primeira atitude do rei Josafá foi o quê? Foi buscar ao Senhor. Eu não vou conseguir relembrar, recapitular toda a pregação, mas é um princípio, irmãos. Oração não é plano B. Eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou tentar resolver na força do meu braço. Se não der, o plano B é orar. Não. O plano A, o plano inicial, irmãos, sempre deve partir a partir da oração. Os grandes homens de Deus, a primeira coisa que eles faziam era o quê? Era orar. Era buscar a força, a direção, a ajuda que vem de Deus. Então, oração não é plano B. Oração é plano A. É a primeira iniciativa que nós devemos ter. O que mais que nós vimos? Que Josafá, ele jejuou e ele convocou o povo de Deus para o jejum. E eu mostrei para os irmãos que oração e jejum andam como, irmãos? Andam junto. Irmã, qual é o propósito, o objetivo do jejum? É você se humilhar, é você se esvaziar, para que você possa ficar sensível para ouvir a voz de Deus. Nada adianta nós falarmos, se Deus falar e nós não ouvirmos a voz de Deus. Então o jejum, irmãos, é humilhar, é esvaziar a carne, é lutar o natural para conseguir ouvir a voz, a direção, estar sensível ao Espírito Santo de Deus. E aqui nós vamos aprender também com Josafá, versículo de número 4, e Judá se ajuntou. Tinha um propósito. Qual o propósito? Para pedir socorro a quem, irmãos? Ao Senhor. Então, quando nós oramos com o objetivo de buscar o socorro apenas aonde nós podemos encontrar. Irmã, aonde que eu encontro socorro? Bem conhecido. Deixa marcado aqui. Vamos abrir lá a nossa Bíblia no livro de Salmos. Salmo, capítulo de número 46. Aonde nós devemos buscar o socorro? Porque, irmã Dani, que a oração é ponto de partida, é a primeira atitude. Vamos ver na Bíblia Sagrada. Salmos, capítulo de número 46. Bem conhecido, mas é bom a gente ler, para ouvir, entrar no coração, a gente lembrar na hora da luta, sim ou não, irmãos? Tem que lembrar na hora da luta, Irmã, mas e se o medo bater no coração? Bateu no coração de Josafá também, mas não paralisou ele, não impediu ele de orar, buscando o socorro de Deus. Então, o Salmo 46, versículo de número 1,
Fala assim, ó, Deus é o nosso refúgio, lugar onde eu posso me refugiar, me proteger. É uma fortaleza, é um socorro que não tarda, não atrasa, mas é um socorro bem presente, exatamente na hora do aperto, exatamente na hora da angústia. Não era pouca coisa não, irmãos, era vários exércitos contra o povo de Deus. Era um povo muito numeroso, mas antes deles prepararem armas, antes deles prepararem exércitos, eles foram para a oração. E eles tinham essa clareza de objetivo. Nós não vamos só orar para aliviar o nosso coração da ansiedade, não. Nós vamos nos refugiar em Deus. Nós vamos nos proteger em Deus. Nós vamos buscar o socorro de quem, irmãos? De Deus. Então é isso que nós temos que ter claro na nossa mente, claro no nosso coração. E eu quero dar um exemplo para você sobre oração que abre os olhos e que mostra o socorro e o poder de Deus. Vamos ver rapidamente, irmãos. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, a igreja de Alvorada é como a igreja dos bereanos. O que os bereanos faziam? Conferiam nas escrituras. Então eu vou resumir para você o que está acontecendo aqui, mas você vai ler em casa, amém? E nem diz o nosso pastor, fica de tema de casa. Fica de tema? De casa. De casa. Por isso que é importante anotar. Se você não anota, você chega em casa e você não lembra mais do que foi pregado, não lembra o que tem que ler. Amém? Aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, irmãos, fala sobre que o povo de Israel, eles estavam em luta, eles estavam em guerra. E aí, os exércitos inimigos, o povo inimigo, eles estavam lá no arraial deles e eles faziam planos de guerra, eles faziam planos de combate. E aí era passada a instrução, olha, nós vamos subir por aqui, nós vamos atacar assim, nós vamos chegar de surpresa de tal jeito. E tudo que era conversado lá no arraial do inimigo, o homem de Deus, ele ouvia. Deus mostrava para o profeta. E a Bíblia diz que isso não aconteceu nem 2, nem 3 vezes. Então, toda vez que o inimigo fazia planos, o homem de Deus, ele recebia a visão clara. Deus mostrava para ele. E ele preparava os exércitos, ele preparava o rei, ele preparava o povo para aquele combate. Então, imagina você, o inimigo, ia para atacar e se frustrava, porque o povo estava preparado. Aí ele, não, peraí, coincidência, vamos tentar de novo, vamos tentar por aqui. Aí ele ia para atacar, irmãos, e o povo de Deus estava como? Estava lá, estava preparado, porque tinha direcionamento de Deus, do homem de Deus. E aí, irmãos, o rei ficou incomodado e falou, peraí, nós temos entre nós um espião, nós temos entre nós alguém que está contando os nossos planos lá para Israel. Não é possível, isso não aconteceu nem 2, nem 3 vezes, eles estão sabendo dos nossos planos. E aí eles falaram, não, peraí, é que lá tem um homem de Deus, lá tem o Eliseu. E tudo que o Senhor fala, pode falar no quarto, né? O Senhor pode falar lá no particular, na sua câmara, no seu quarto. Mas Deus conta para Eliseu o que está acontecendo. Ele fala, o problema é esse Eliseu, então tá. Então nós vamos chegar, nós vamos nos infiltrar e nós vamos pegar esse tal de Eliseu. É inocência, né, irmãos? Se Deus revelava para proteger o exército todo, a comunhão que o Eliseu tinha, irmãos, será que iam pegar o Eliseu despreparado? Aparentemente parece que iam. Chegaram lá, os exércitos, o servo de Eliseu acorda cedo e ele sai para fora. E quando ele sai para fora, ele se dá com aqueles inimigos. E
aconteceu aqui? Vamos ler, irmãos, o versículo de número 14, né? Diz assim, ó: então enviou para lá, até o homem de Deus, até Eliseu, cavalos e carros e um grande exército, igual a Josafá, os quais vieram escondidos à noite e cercaram a cidade. Versículo 15. E o moço do homem de Deus levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, ai, meu senhor, e agora o que faremos, né? Quem poderá nos defender? Então o homem de Deus se levantou lá, o servo, e se apavorou. Estamos cercados, estamos perdidos, perdemos a guerra, a batalha. E aí o homem de Deus acalma o servo dele, e ele diz assim, versículo 16: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com nós. Você sabe quem está com você? Você sabe quem está com você? A Bíblia diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O nosso Deus é esconderijo. O nosso Deus é fortaleza. O nosso Deus, irmãos, tem legiões de anjos para nos guardar, para nos proteger. Amém? Então não fique engrandecendo o diabo, não fique engrandecendo o problema, não fique engrandecendo o exército do inimigo. O que o homem de Deus disse: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17, olha o que o homem de Deus fez. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja, né? O Eliseu intercedeu pelo seu moço, a Deus, que ele veja agora o mundo espiritual, que ele entenda isso, que maiores são os que estão do nosso lado. E o Senhor, respondendo a oração, né, lhes abriu os olhos para que vissem. E eis, a Dani pulou lá para outro versículo, volta lá para cima, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio do quê? Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, a oração abre os olhos. A oração nos dá entendimento do mundo espiritual. Quando nós estamos com Deus, olha que profundo, quando nós estamos com Deus, nós não estamos sozinhos. Nós estamos guardados, protegidos, abrigados. A palavra de Deus diz que aqueles que temem a Deus, os anjos do Senhor, formam acampamento, irmãos. Eles não arredam o pé, eles fazem acampamento ao redor daqueles que temem a Deus. Então Eliseu sabia disso, Eliseu discernia isso, ele intercedeu, o servo dele viu muitos cavalos, muitas carroças, mas não normais não. Ali um fogo, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Você não está sozinho, Jesus disse: eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu estarei com você. Você não tem só anjos, mas você tem o próprio Filho, você tem o Espírito Santo. Quem é o Filho, irmã Dani? Quem é o Espírito Santo? É Deus em você, é glória. Por isso que a palavra de Deus diz: maiores são aqueles que estão do nosso lado, maior é Deus em nós do que o problema, do que a dificuldade. Mas nós temos que guardar isso no coração. O diabo, irmãos, vai enviar exércitos.
no meio de Samaria. Olha aqui para mandando, o Eliseu orou: Deus, o Senhor tem poder para abrir olhos, mas o Senhor tem poder para fechar olhos também. O Senhor fecha os olhos dos nossos inimigos. Amém? E ele pegou, orou, o Senhor fechou a visão deles, eles não viram, não entenderam onde é que estava. O Eliseu foi conduzindo, foi guiando eles, levou eles aonde, irmãos? No meio de Samaria, no meio do exército do povo de Deus. Imagina só, quando abriu os olhos, eles estavam lá, no meio do inimigo. Aquele que estava coagindo, foi o que, irmãos? Foi coagido. Olha como Deus transforma a situação. Quando a gente busca, quando a gente depende dele. A palavra diz que Deus transforma a maldição, né? No que, irmãos? Em bênção. E aí os inimigos viram, eles estavam lá coagidos, estavam lá, né, no meio de Samaria. E aí diz, versículo 21, e quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: ferilosei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás, ferirás tu os que tomassem prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Aí ele diz: põe-lhes diante deles, né, pão e água, para que comam e para que bebam, e para que voltem, né, ao seu Senhor, ao seu superior. Versículo 23. E apresentou-lhes um grande banquete. Olha o Salmo 23. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparou aquele banquete, deu pão, deu água. E o que aconteceu? E os despediu e foram para seu Senhor. E diz que não entraram mais em tropas de sírios na terra de Israel. Olha só a estratégia que Deus deu, irmãos, para acabar com aquela confusão, para acabar com aquela guerra, né? Mas tudo isso aconteceu como? A partir de uma pessoa de Deus, de oração, de visão, de direcionamento, e é assim que nós precisamos ser. Amém? Discernir o mundo espiritual. A pessoa de Deus, ela precisa discernir. Opa, peraí, isso que está acontecendo é uma armadilha do diabo, para gerar confusão, para gerar briga, para gerar divisão. Então nós temos que discernir o mundo espiritual. Amém? E se nós discernirmos, irmãos, e agirmos de acordo com a palavra, a vitória é nossa. A vitória é certa. Amém? Então vamos voltar lá para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, você deixou marcado, né? Então, versículo 4, e Judá se ajuntou para pedir o socorro do Senhor. Nós vimos um outro exemplo. Vale ou não vale a pena buscar o socorro de Deus? Vale ou não vale a pena, irmãos, se refugiar em Deus? Vale ou não vale a pena, irmãos, ser de oração? Sim ou não? Maiores que estão conosco. Maior é Deus em nós. Amém? Aí diz: quem se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, mas não sozinho, olha só, mas também de todas as cidades de Judá vieram para quê, irmãos? Para buscar ao Senhor. Então, o que nós aprendemos hoje com Josafá? Que a oração mostra o poder de Deus. A oração mostra quem está do nosso lado. A oração abre os nossos olhos espirituais. Só que tem que ter algo na oração, irmãos. Uma oração poderosa é uma oração feita em concordância. Olha só que coisa linda. Uma oração poderosa é uma oração feita em concordância. Josafá, ele foi para a oração, mas ele motivou, ele incentivou todo Judá a buscar quem, irmãos? A buscar Deus. Então, buscar Deus sozinho é bom, é ou não é? É bom, irmãos?
Buscar Deus sozinho é bom. Mas buscar Deus, irmãos, com companhia é poderoso. Olha só o que diz aqui. Mateus capítulo 18. Deixa marcado que nós vamos voltar. Mateus capítulo 18. Aqui Jesus falando sobre o poder da oração feita em concordância. Novo Testamento agora, livro de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número, irmãos, 19, diz assim, ó: também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, que orarem, que diz, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Versículo 20, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o nome poderoso de Jesus, o que Jesus disse? Esses 2 ou 3 não estarão sozinhos. Quem é que vai estar junto? Jesus garante, eu estarei. Oh, glória! Você está vendo o grande exército aí? Está vendo? Quando nós estamos reunidos, irmãos, em concordância, em união, no nome de Jesus, a gente não está sozinho. Jesus, ele garantiu, eu vou estar no meio de vocês. Eu estarei convosco. Olha que exército poderoso que nós temos na oração, na concordância. Amém? Quero mostrar para vocês mais algumas bênçãos da concordância. Vamos abrir lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 4. Eu tinha avisado, irmãos, que a gente ia andar bastante na Bíblia? Não? Ops! Eclesiastes, capítulo 4. A irmã Dani de si mesmo nada tem, para oferecer, para acrescentar. Mas é a Bíblia. É a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 4. Enquanto você acha, se você quiser anotarmos para ler depois em casa, lá em Deuteronômio 19:15, tem a lei. Irmã, que lei que tem lá naquele versículo? Tem a lei para aceitação de uma testemunha. Uma testemunha, ela não seria aceita sozinha. Porque imagina, qualquer um pode inventar qualquer coisa. E aí seria aceito. Sim ou não? Então, quando uma testemunha testemunhasse algo, para o testemunho ser válido, tinha que ter a concordância, tinha que ter outras testemunhas, como irmãos, de acordo, para que aquele testemunho fosse válido, para que aquele testemunho ele fosse aceito. Olha que forte isso. Então, para o testemunho ser aceito, precisava de 2, tá? Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo de número 11, fala assim, ó: também, se 2 dormirem juntos, o que diz? Eles se aquentarão, mas só um, como se aquentará?
perguntar aqui, quem é casado? Irmã Dani, no inverno, ó, ô glória. A gente vai enreguladinho assim. Sim ou não? A cama pode ser grande. Fica os dois do mesmo ladinho da cama. Eu lembro, irmãos, quando eu casei, eu saí de Passo Fundo e fui morar em São Francisco de Paula. A gente fazia núcleo em Cambará do Sul. De frio, só perde lá para São José dos Ausentes. Muito frio, irmãos. E eu lembro que eu ganhei da minha avó um lençol térmico. Só que o lençol térmico só funcionava de um lado da cama. Então imagina dois abraçados na ponta da cama, o lençol funcionando só de um lado. Imaginou? Só que antes de eu casar, eu também me aquecia, sabia? Quando eu estava na adolescência, irmãos, e eu morava com a minha mãe, teve um tempo que eu, a minha irmã e o meu irmão, nós dividíamos uma cama de casal. Quentinhos. Sim ou não? Botava aquela coberta, prendia assim em volta para manter as crianças quentes. Aí tinha aquele negócio de linha imaginária, né? Tem uma linha aqui. Esse é o meu lado. Se tu passar, tu vai te queimar. Aí depois o mano ganhou uma cama. Aí depois eu fui morar com o vô e a avó. Aí eu ganhei um quarto só pra mim, uma cama de casal. Minha irmã ganhou um quarto pra ela, uma cama de solteiro. E frio, inverno. Eu faceira, a cama é só minha. Dali a pouco, irmãos, curti um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Um dia cheguei na porta do quarto da minha irmã. Amor, tá frio. Vem deitar comigo. Carregava a mana pro meu quarto, pra minha cama. É o que a Bíblia diz. 2 juntos tem o calor. Tem ou não tem, irmãos? Passa o calor. E na oração também é assim. Sim ou não? Às vezes um está lá orando frio, gelado. Aí vem outro, irmãos. Começa a orar. Um vai aquecendo o outro. Um vai acendendo, irmãos, a chama da oração, do Espírito Santo na vida do outro. E é igual colocar lenha numa fogueira. Vai pegando fogo. Vai incendiando, vai queimando. Sabe quando a igreja está reunida, domingo de manhã, o pastor está orando, o louvor está lá acontecendo? Muitas vezes é mais fácil de orar do que orar em casa sozinho. Se não, porque é como se fosse vários palitinhos de fósforo aceso, um encostando no outro, e aquela chama de fogo que representa a presença de Deus, o Espírito Santo, como, irmãos? Queimando. Então, Josafá, ele foi para oração. Só que ele motivou o povo. Ele motivou a Judá. E um começou, irmãos, a avivar o ânimo, a fé do outro. E eles começaram a falar sobre a mão poderosa de Deus. Nós vamos buscar socorro de Deus. É Deus que vai estar com a gente. Olha que coisa gostosa. Então eu coloquei aqui. A oração em concordância aquece. Aquece o espírito. Tem muita gente, irmãos, que está frio, está gelado. Misericórdia. É bom ter uma amiga de oração. Amém? Liga para ela, irmã, ora por mim, estou precisando. Quem precisa de oração aqui? Quem diz, irmã, se alguém precisar de oração, pode contar comigo. Ih, Jesus, vai diminuir as mãos? Então a oração, irmãos, aquece. A oração é concordância. O que mais, irmã Dani? Versículo 12 diz: e se alguém quiser prevalecer contra um, o que diz? 2 lhe resistirão. O cordão não de 2, mas de 3 dobras
força vai multiplicar. A resistência, irmãos, vai ser maior. Só que você viu que são 2, mas o cordão é de 3 dobras. Quem que vai estar ali junto, irmãos? Quem que vai estar ali junto, que a gente viu lá em Mateus 18? É Deus. É Jesus. E a força vai ser, potencializada. Amém? Então é importante a oração em concordância. Eu botei aquece, coloca fogo, traz resistência, resiliência, aumento de força e traz a presença de Deus. Porque Jesus disse, não vai ser só 2, não vai ser só 3, mas Ele garantiu, eu estarei junto, eu estarei com vocês. Para nós terminar, vamos ver o que essa união, o que essa união trouxe. Volta lá para Crônicas, 2 Crônicas capítulo 20. Tinha pedido para você deixar marcado, né? A irmã Dani pediu para você ler em casa, né, irmãos? Lembra que eu tinha deixado de tema de casa? Porque tem muita coisa boa aqui. Tem muita coisa, irmãos. Muita coisa poderosa. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo agora, irmãos, de número 18, diz assim, então Josafá, faz assim, vamos ler o versículo 17, porque o versículo 17 você vai lembrar lá de Eliseu do exército. Versículo 17, nessa peleja não tereis de pelejar, parai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Porque o povo estava unido, fazendo o quê? Buscando a Deus. Olha a promessa acontecendo. Versículo 18. Então Josafá prostrou-se com o seu rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, fazendo o quê? Adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel. De que maneira? Com voz muito alta. Irmãos, no meio da guerra. E eles estavam como? Louvando, adorando, motivando, incentivando. Eles estavam cultuando a Deus, irmãos. Por quê? Porque Deus estava no meio deles. Porque Deus estava dando vitória. Porque Deus estava dizendo, vocês não vão precisar nem guerrear, nem lutar. Que coisa maravilhosa. Você está vendo a glória de Deus descer? Era uma igreja? Era isso? Era uma igreja, irmãos? Não. A situação estava favorável? É isso? Não. O que a Bíblia diz? O exército era muito grande. Mas os olhos deles não estavam no físico, na luta, no exército. Os olhos deles estavam em Deus. E eles estavam orando, tendo resposta de oração. E eles estavam orando e tendo livramento, tendo vitória. E eu vou perguntar, e vai ser diferente hoje? E vai ser diferente aqui agora? Quem crê que Deus vai se manifestar? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.